Segundo Reis 23, versículo 24. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Amém, Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida nesta casa. O Senhor já tem falado das mais diversas formas conosco, te pedimos ainda, Senhor, fala um pouco mais conosco. O Senhor nos traz discernimento, nos traz entendimento, Pai, para que nós saiamos desta casa, Senhor, realmente, Senhor, entendendo, Senhor, compreendendo os teus propósitos e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Por isso que não seja eu, mas o teu Espírito Santo a falar nessa noite. Toma conta de todas as coisas, Senhor, tu és o centro. Nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Fala conosco, é o que a tua igreja deseja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, esse texto, ele é um texto muito interessante, porque ele coloca o rei Josias acima de qualquer outro rei na questão da conversão. Antes dele e nem depois dele houve outro rei semelhante nesse quesito. E olha que a gente fala muito de Davi como rei e tal, aquela coisa toda, mas a Bíblia nos deixa claro que não houve antes dele, nem depois dele, nenhum outro rei semelhante nesse quesito, o quesito conversão. Interessante é que está falando de um rei que o histórico familiar dele, o histórico familiar do rei Josias, não era bom, irmãos, era terrível. Não vou nem falar que era ruim, eu vou falar era terrível o histórico familiar dele. Mas a gente vai ver hoje que Josias, ele foi alguém que se converteu genuinamente ao Senhor, apesar de todo o histórico familiar que acompanhava ele, apesar de toda a história, todo o contexto que vinha atrás, né? Toda a bagagem que talvez estava ali sobre os ombros dele. E o versículo 24 me chama também a atenção, reforça também sobre um livro perdido que havia sido encontrado. Josias, nós lemos, eliminou os médiuns, eliminou os feiticeiros, tirou os ídolos para cumprir as palavras da lei, para cumprir estas palavras que estavam escritas aonde? No livro que foi encontrado dentro da casa do Senhor. E eu quero chamar a sua atenção para isso, um livro que estava perdido dentro da casa do Senhor. Um livro que estava perdido dentro da casa do Senhor. Segundo Reis, capítulo 22, versículo 8, vai dizer assim: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Olha que interessante, quando ele leu o livro da lei, ele agora rasga as vestes. E conhecendo a história, nós vamos ler a história, nós vamos ver que o rei ele vai fazer agora as reformas necessárias. E por isso, a partir daí ele recebe, nesse texto que a gente leu, ele recebe esse título, né, do rei mais convertido de toda a história de Israel. Porque o cara realmente se posicionou, o cara ouviu a palavra de Deus e ele se arrependeu, mas muito antes até de ler o livro, ele já tinha o coração voltado para honrar ao Senhor. Então hoje, irmãos, eu quero falar sobre esta questão, hoje eu quero falar sobre isso. Agora, vamos entender por que esse livro ele foi perdido, como ele foi achado e o que acontece
a partir do momento que ele é encontrado. Então nós vamos ver isso também nessa noite. E esse é um assunto que, por que eu digo que ele é importante para nós? Porque ele vai nos ajudar a entender um pouquinho, irmãos, acerca da nossa conversão. Esse texto vai nos ajudar a compreender sobre o nosso comportamento no dia a dia, sobre como a gente age, sobre o estilo de vida que temos vivido. Aliás, vamos já começar. Eu gosto de fazer perguntas para você pensar, para trazer uma reflexão para a tua vida. E eu quero que a primeira coisa que você pense é: como é o seu comportamento ao longo do dia? Como você se porta ao longo do dia? Qual é o estilo de vida que você tem vivido? Vamos lá, para ficar mais fácil. Será que o estilo de vida que você vive, o seu falar, o seu agir, os seus atos, a sua atitude, será que honra e agrada a Deus? Ou não? Então a gente precisa pensar nisso. E isso muito passa por encontrar o livro. Mas vamos lá, irmãos, para a gente entender um pouquinho mais essa questão. A resposta para muito do nosso jeito, a resposta para muito do teu jeito de agir, a resposta para muito da tua forma de reagir às situações que acontecem à sua volta, podem estar relacionadas também, porque ainda você não encontrou o livro. Talvez hoje você tenha o livro na tua mão, mas você não encontrou com ele ainda. Você não entendeu ele ainda. Ele está perdido para algumas pessoas. Infelizmente, ele está perdido. O livro está perdido para muitas pessoas. Foi falado aqui sobre a importância de conhecer as Escrituras. E isso está perdido para muitos. Infelizmente, esse é o histórico da igreja como um todo. Será que nós não perdemos? Será que ele não está perdido dentro da nossa casa? Será que ele está perdido dentro da própria igreja? A Bíblia diz que o livro foi encontrado perdido dentro da igreja, dentro do templo do Senhor. Mas, como eu disse, para a gente entender essa questão, a gente precisa entender qual que é o cenário de Jerusalém naquele momento, qual que é o histórico de Jerusalém naquele momento. E a gente vai ler, o cenário era o quê? Idolatria. Era um cenário de recessão, era um cenário de enfraquecimento de Jerusalém como um todo. As pessoas eram fracas. Josias, ele nasce dentro desse contexto de enfraquecimento da fé, de distanciamento de Deus, de idolatria, de recessão, de tudo aquilo que é errado. Agora entenda bem, para se chegar nesse cenário tão complexo que é vivido, não é da noite para o dia. Isso não aconteceu ontem, isso não aconteceu no reinado anterior. Não é apenas isso, isso é anos, é necessário anos, é uma mudança cultural, é um processo, é um legado que se passa de geração a geração. Então o contexto de Israel aqui, o contexto de Jerusalém é esse. É um legado que veio de geração a geração. Então, se você está plantando coisa ruim, só vai continuar coisa ruim. Então vai indo. Então esse é o cenário que Josias, ele vai herdar o trono com 8 anos de idade. Esse é o cenário que ele vai viver. Então essa palavra também tem a ver sobre legado. Eu quero falar sobre o legado que você recebeu e o legado que você está deixando. O legado que você vai deixar. Para você entender, por exemplo, a gente vai entender um pouquinho isso. Vamos pensar em Israel, povo de Israel, naquela época. Muitos viviam basicamente o quê? Da agricultura, certo? Então, geralmente eram famílias que possuíam sua terra, suas plantações, e isso pode virar um negócio, sim ou não? Porque você vai plantando, você vai colhendo. Então eles plantavam para comer e também eles poderiam vender. Então aquilo poderia ser um negócio de gerações. Porque quem planta, quando ele vai plantar, ele pensa no que vem depois. Eu não só planto, como e acabou, não. Eu planto, eu colho, eu planto de novo. Eu não só arranco da terra,
mas eu cuido da terra, eu volto a plantar, eu volto a lançar sementes, para que eu tenha uma colheita. E se eu continuar semeando, se eu continuar plantando, se eu continuar regando, se eu continuar cuidando, então isso vai virar um negócio de gerações. Então eu não planto simplesmente para o agora, mas quem planta, pensa no que vem depois. É um efeito em cadeia. Então você cuida da terra, para que gerações futuras também se beneficiem dela. Então esse é o princípio do legado. Você deixa alguma coisa que é um legado. Mas é interessante que a nossa geração hoje, ela não se importa com isso. E eu vou te dar um exemplo simples, eu estou te dando um exemplo de um negócio que se torna familiar. Mas um exemplo que você vai ver que é muito comum acontecer. Muito comum acontecer. Vou dar um exemplo bem simples e bem banal. Você vai no banheiro, você usa lá o sanitário público em qualquer lugar, até na igreja, seja onde você quiser considerar. Você vai lá, faz suas necessidades, o que você vai fazer? Dá descarga, deixa tudo arrumadinho, limpinho. Porque você pensa o quê? Outra pessoa virá usar, certo? Mas o que normalmente você encontra? As pessoas não dão descarga, as pessoas deixam a tampa toda aberta, faz as necessidades às vezes até no chão, suja o chão, não está nem aí, deixa tudo jogado, papel no chão. Por que eu estou te dando um exemplo tão simples e tão banal? Porque a gente não se preocupa, a gente é a geração do carpe diem, tem que viver o hoje, a gente não se preocupa com quem vem depois. Então a gente não está nem aí, deixa assim mesmo, se vire, o próximo que se vire, o próximo que dê o jeito dele. A gente é uma geração assim, nós estamos nascendo como uma geração que a gente só se preocupa com o nosso bem-estar. Se eu estou bem, não tem problema o resto é resto. Esse é o nosso legado. O nosso legado não importa se o outro está mal, se tem um problema, desde que esteja bem comigo, então está tudo bem. Se está bem comigo, o problema é seu, você se resolva lá, comigo está tudo certo. Nós infelizmente temos sido essa geração, que nós não nos preocupamos com quem vai usar depois, com a próxima geração, nós não nos preocupamos com o que o nosso filho vai aprender com a gente. E não é sobre falar, como fulano era bom, não, é o que eu aprendi, porque isso é o legado. O que eu cresci com isso? O que isso me acrescentou? Então entenda isso, por exemplo, quando a gente dá ali daquele que está cultivando a terra, para o negócio continuar ao longo do tempo, você precisa continuar plantando e cuidando, porque senão não tem próxima geração. Então cada geração, ela depende da geração passada, porque isso vai refletir no presente. Então uma geração daquele que trabalha na agricultura, ele depende de que a geração passada cuide bem da terra, trate bem, não estrague. Por isso a gente vê muitas famílias onde tem lá o patriarca, e talvez ele conquistou tantas coisas, mas aí quando morre, vem os filhos, e acaba com tudo, porque não tem sabedoria, porque, volta a falar aqui que a gente está vivendo, o carpe diem, vive o momento. Então vai gastar, vai fazer mesmo, não interessa. Se endivida, faz o que tiver que se endividar. Hoje está no caminho, está falando isso com o nosso filho. E a palavra de Deus fala, você calcula primeiro, para ver se vai dar certo. Não é do tipo, vamos ver depois. Não funciona assim, irmãos. E Jesus vai ensinando, Jesus vai mostrando. Mas, como eu disse, a gente não se preocupa. A gente vai deixando. Lá na frente dá-se um jeito. Lá na frente a gente vai ver o que acontece. Mas a gente vai vendo que legado não, cada geração, ela vai dependendo da outra. Que a geração passada fez, vai refletir no nosso presente. E a geração que depende do passado, é a responsável pelas próximas gerações. Então você depende da geração passada, a geração futura depende de você. Depende dos nossos atos, depende das nossas atitudes. Então, que tipo de frutos nós temos? Frutos bons ou frutos ruins? E infelizmente essa é a nossa realidade. Colhemos muitas coisas ruins, familiares, às vezes, porque uma geração não soube plantar, não soube ensinar. Mas quando a gente pega do ponto de vista espiritual, nós somos uma geração privilegiada porque nós colhemos.
de uma geração que nitidamente pagou um preço de sangue, para que este evangelho, para que esta palavra chegasse até nós. Nós somos herdeiros daqueles que vieram antes. Nós somos uma geração que hoje recebe a palavra de Deus, graças a muitos heróis da fé, de pessoas que não tiveram medo de entregar a sua própria vida, como foi falado aqui, como Estevão. Não tiveram medo de entregar a sua própria vida, para que esse evangelho chegasse, para que essa palavra do reino fosse transmitida. E esse é o objetivo, esse é o foco, que esta palavra do reino, que o conhecimento da verdade cheguem a todas as pessoas, cheguem a todos os povos, tribos, línguas, nações, raças. Esse é o propósito. E quando, irmãos, a gente pensa nisso, eu pergunto então, como vai a sua lavoura? O que você está plantando para gerações futuras? Qual é o legado que você está preparando para a geração futura? Qual é o legado que você está preparando para a tua família? O que você tem para deixar? Às vezes a gente pensa, a gente confunde legado com herança. Já falei sobre isso uma vez. Não são posses, não são bens materiais, mas qual o legado de vida que você tem deixado, que você recebeu e que você quer transmitir? Como vai sua lavoura? Quando você olha para a sua volta, o que você enxerga? O que você recebeu? O que deixaram para você colher? Porque às vezes a gente, também é uma geração que do tipo, mas fizeram isso comigo, fizeram aquilo outro, esse é o legado que eu recebi. Então eu quero deixar 2 pontos, hoje eu não vou deixar 3, vou deixar 2 pontos, para a gente pensar. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é, a fé, sem a palavra de Deus, ela pode ser contaminada. A fé sem a palavra de Deus, ela pode ser contaminada. E essa foi a realidade que Josias encontrou quando ele nasceu. A herança que ele recebeu era trágica, irmãos. Seu avô Manassés construiu muitos altares idólatras, até mesmo em templo de Deus. Ele se envolveu em feitiçaria. Manassés queimou o próprio filho em sacrifício. Era um místico. Manassés era alguém idólatra. Era alguém sem Deus. Era um assassino. Depois de Manassés vem Amon. Esse era o pai de Josias. E Amon, a Bíblia diz, ele seguiu o mesmo caminho do pai. Ele seguiu o legado que ele recebeu. Ele seguiu, ele perpetuou, até ele morrer por conspiração. Conspiraram contra ele e ele morreu. Então, irmãos, olha lá, Josias vai assumir o trono agora com 8 anos de idade. O templo agora estava fechado, a fé estava falida, a fé estava contaminada. Aí você pode falar, pastor, o que é a fé contaminada? Quando que a fé se torna contaminada? Quando falta Bíblia. Quando falta a verdade, e a única verdade é a palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é o manual de vida para nós, é o manual de prática para quem serve a Deus. Então, quando não se tem Bíblia, as pessoas começam a acreditar em um monte de coisa que a Bíblia não diz. E esse é o grande problema de uma fé. A fé se torna contaminada quando você não tem Bíblia, porque você passa a acreditar em um monte de coisa que a Bíblia não diz. E você começa a desacreditar nas coisas que a Bíblia diz. Isso acontece hoje, irmãos. Talvez muitos aqui estão assim. Você tem tantos credos, mas a sua fé está contaminada, porque ela não tem, aquilo que você acredita não tem fundamentação bíblica.
Aquilo que você acredita não tem base bíblica. E esse é o grande problema hoje desta geração. A gente não tem a Bíblia como nosso manual. Às vezes a gente fala que tem um manual, carregamos debaixo do braço, mas ela não é o nosso manual, porque nós não agimos assim. E quando falta a Bíblia, a gente começa a acreditar no que está na moda. Quando falta a Bíblia, a gente começa a olhar o que está acontecendo nas outras igrejas e fala assim: olha, aquilo que está acontecendo é legal, a gente tem que fazer isso também. Olha o mover que está acontecendo, olha o movimento que está acontecendo. Porque a gente não vai olhar o que está na Bíblia, o que está no manual, a gente vai olhar o que os outros estão fazendo, a gente vai olhar a experiência dos outros, a gente vai olhar naquilo que estão falando, a gente começa a olhar naquilo que está no momento, está na moda, a pessoa está curtindo isso, não naquilo que parece que está atraindo pessoas, não, porque isso está atraindo pessoas, então nós vamos seguir isso daqui, é isso que vai chamar as pessoas. A gente começa a acreditar no que falam na internet. Por quê? Porque não tem Bíblia. Aí a gente só se torna um papagaio que repete, mas a gente não entende nem o que está na Bíblia. Porque a gente ouviu o que alguém falou, e aí a gente começa a replicar porque alguém falou. Quantos de nós estamos assim? E caímos em heresias, e caímos em coisas que não agradam a Deus. Porque a gente não entende o que é a palavra de Deus. É assim que surgem seitas. Pessoas que tiveram uma experiência particular, e elas acham que essa experiência particular é para todo mundo. Quando a experiência que é para todo mundo está aqui, irmãos. A sarça é a experiência particular de Moisés, é para todos nós. Esse é o nosso manual, mas o problema é que hoje as pessoas elas têm as suas próprias experiências e elas querem tornar isso uma doutrina, e elas querem tornar isso um modo de vida. Por isso se surgem seitas, porque as pessoas vão criando coisas, vão criando pensamentos, e as pessoas, não, isso aqui é legal, eu gosto disso aqui, então isso aqui eu vou também. Não tem base bíblica, mas a gente segue. Aí você escuta falsos profetas falando que vai te ajudar a liberar os 7 selos, as 7 taças, os 7 chakras, os 7 não sei o quê, e você vai lá aprender. Eu quero aprender como é que eu libero isso. Ô meu irmão, o teu manual está aqui. Mas a gente vai em vento de doutrina de homens que não tem fundamentação bíblica. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. O que você tem que ir é onde tem base bíblica. Tem base bíblica. Ah, está falando aquilo ali, está falando aquilo outro. Qual que é a base bíblica para isso, meu irmão? A gente tem que começar a aprender isso. A gente escuta as pessoas falando certas coisas, inclusive na internet, e a gente começa a achar o máximo. Só que o primeiro crivo que você tem que falar assim: onde está isso na Bíblia? Qual que é a base bíblica para isso? Uma base consistente bíblica para isso? Mas não, a gente vai, e a gente vai acreditando, e aí a nossa fé começa a estar contaminada. Não é uma fé pura, não é uma fé genuína, porque é a palavra de Deus, e foi falado muito isso aqui hoje, é a palavra de Deus, é o que está na palavra de Deus. Se não está na palavra de Deus, meu irmão, esquece, cai fora, pula fora, porque isso não vai acrescentar nada para você, você só vai perder seu tempo. Esse é o crivo que a gente tem que ter. E Josias está vivendo nesse contexto. As pessoas adoravam estrelas, planetas, eram adivinhadores, os bruxos que iam lá, tratavam os doentes. Era uma época tenebrosa para se nascer, irmãos. A nação inteira era corrupta. Dá para imaginar um contexto onde a fé era uma bagunça? Entenda algo. Geralmente tudo que a gente recebe e ouve dos nossos pais, o que é normal? A gente perpetuar. É ou não é? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas é o normal. Eu vivi nesse contexto, então é normal você ter alguma coisinha que você, é o ambiente que você viveu, é a forma que você viveu, você ouviu tantas coisas, então sei lá, você vive, num ambiente de muita confusão, de muita gritaria. O que vai ser normal? Você gritar.
E você vai achar normal, porque esse é o contexto que você viveu. Só que a pergunta é: esse o contexto que Deus quer que você viva? Porque se nós somos transformados pelo nosso, a gente tem a renovação do nosso entendimento através de Cristo Jesus. A gente não pode viver isso, mas o que é natural do ser humano? Perpetuar alguma coisa, porque eu vivi assim, aconteceu assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Você está errado, meu irmão. Não existe essa história de eu nasci assim, vou morrer assim. Porque a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então se você está falando que você nasceu assim, vai morrer assim, acho que você precisa rever o teu cristianismo. Necessário é nascer de novo. A gente precisa mudar o nosso eu. A gente tem uma transformação. Os irmãos vão descer na próxima semana vão descer as águas batismais. Eles vão nascer de novo. E nós falamos isso no estudo aqui que nós fizemos com ele. Necessário é nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então se você é nova criatura, tudo é novo, irmãos. Então o seu comportamento, a sua forma de agir, a sua forma de ser tem que mudar. E eu não estou dizendo também, pastor, vai mudar no último dia. Não, mas você sabe, eu preciso lutar contra isso, porque eu preciso honrar o meu Deus. Mas, quando a gente põe essa dúvida apenas, do ponto de vista apenas humano, a gente tende a seguir, a perpetuar pelo mesmo caminho. A gente vai seguir. Agora, vamos lá. O que fazer quando o seu avô segue feitiçaria? O seu pai é um idólatra. E a sua nação é corrupta? Fazer o mesmo. Nós herdamos muitas vezes a fé dos nossos pais. Então eu estou te mostrando agora na Bíblia o exemplo de alguém que não vai perpetuar aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu. Porque esse é o histórico que ele tem. Ele é rei. E esse é toda a bagagem que está carregando, que vai ditar o caminho dele. Pergunta: quem aqui já não se dobrou diante de uma imagem de escultura? Não precisa levantar a mão, não quero constranger ninguém, mas talvez quem aqui já não se dobrou diante de uma imagem de escultura? Agora eu pergunto: mas se dobrou por quê? Porque viu dos pais, porque viu dos avós, enfim, porque viu de alguém. A gente tende a replicar comportamento. A gente vê alguém fazendo, a gente quer fazer também. O que a criança vai fazer? Ela vai replicar, não é isso? Ela vê, ela está fazendo isso aqui, também vou fazer. Meu pai está fazendo isso aqui, eu também vou fazer. A gente replica. Eu lembro de um exemplo, eu não vou citar qual que é o exemplo, mas eu lembro dele. Meus pais contam, meu irmão foi lá, meu pai fez um negócio, estava no trabalho, estavam trabalhando junto. Meu pai fazia uma coisa, meu irmão foi lá e foi replicar. E aí ainda caguetou, não foi? Falou assim, meu pai faz. E a gente, mas o que eu estou te pegando um exemplo? A gente replica. Seja para coisas boas, sejam para coisas ruins. Eu não estou dizendo que esse exemplo do meu pai é uma coisa ruim. Mas estou te dando um exemplo de que é o natural do ser humano. A gente vai e replica. A gente replica comportamento. Então, dá para imaginar o que Josias via como religião? Tudo bagunçado. Tudo errado. Contexto terrível. Com 8 anos de idade, Josias herda um trono frágil. Um templo fechado e em desordem. Ele herda uma época em que o livro da lei tinha se perdido. Ele herda um momento onde a fé está falida, onde a religião tinha acabado. Cada um servia o Deus que quisesse servir, cada um fazia o que quisesse fazer. Os sacerdotes não oficiavam mais, não faziam da forma devida. Enfim, irmãos, ninguém seguia a lei de Deus, e esse era o normal. Esse é o novo normal que a gente vive. Aceita tudo. Aceita, porque o importante é que todas essas poltronas, todas essas cadeiras sejam preenchidas. Então vamos aceitar tudo. Façam o que quiserem, porque o que importa porque o sinal de sucesso é uma igreja lotada, bancos cheios, estrumbada de gente, sem compromisso nenhum com Deus. Quantos cristãos têm vivido esse cenário?
Eu sou músico, irmãos. Então eu gosto, muitas vezes, eu estou no YouTube, eu estou ouvindo louvor. E naturalmente, é natural do músico, ele gosta muito do som. Então eu estou ouvindo os louvor lá. Eu estou ouvindo o louvor, até minha esposa fala, você está assistindo uns hereges aí. Aí eu falei, não, é a banda. A banda pode até ser meio herege, mas o som... Assembleia, tá, irmãos? E os caras estão lá, tocando um som maravilhoso. Que eu gosto, é o meu estilo de música. Eles pegam os corinhos, as músicas da harpa, e jogam um som top. Que você fala assim, nossa, grupo top, os caras tocando e tal. E eu falei, não, eu estou vendo aqui o som. Eu falei assim, sim, mas eu estou vendo. Não tem nenhum temor a Deus. Eles estão tirando um som. Porque enquanto o louvor está comendo, um está olhando para o outro, dando risada, sorrindo, mascando chiclete. Está tudo certo. E mexe no celular, no meio do louvor. O louvor está lá, agora eu vou filmar aqui. Porque eu vou colocar no Instagram, vou colocar no YouTube, vou colocar... Estão lá. Não tem temor nenhum a Deus. Mas para a gente, o som está legal. Está bonito. Então vamos lá. Deixa fazer. Porque isso vai atrair a igreja. Uma música legal, um som legal, uma música bem tocada, quem não gosta? Mas de que forma que a gente está deixando isso? Sem nenhum tipo de temor a Deus. E a gente deixa subir no altar e fazer. E está tudo bem. Cada um faz do seu jeito. Sabe por quê? Falta isso aqui. A gente vai fazendo aquilo que a gente acha que tá tudo bem. Eles são jovens. E aí, meu irmão? Mas honra a Deus? Agrada a Deus? A gente vem à casa de Deus, a gente escuta uma palavra, a gente escuta sobre o comportamento, sobre como a gente tem que agir. E aí a pergunta que eu não posso deixar de fazer, o que acontece quando você sai daqui? O que acontece na tua casa? O que você vê? O que você enxerga? O que você escuta? Será que aqui todo mundo dá a mão, levanta a mão e adora ao Senhor, mas quando chega na tua casa cada um vai para o seu canto, cada um vai ouvir a sua própria música, aquilo que acha melhor, seu próprio programa? Cada um serve a Deus do jeito que acha que é certo? Ou será que é um posicionamento, assim como Josué tem um posicionamento, ele fala assim, não, eu e minha casa serviremos a Deus. É todo mundo junto. Não tem que querer. É aprender. Qual é a base da sua fé? Que tipo de fé é a sua? Será que é uma fé contaminada ou será que é uma fé genuína? Uma fé que honra a palavra de Deus, não a vontade do homem. Será que é uma fé sem a Bíblia? Está lá em algum lugar. Não sei onde é que está lá. Nem existe. Será que é uma fé baseada naquilo que você acha? Não existe achismo. Já foi falado isso. Não existe achismo. Na palavra de Deus não existe achismo, irmãos. Ou é ou não é. É engraçado que tem gente que zerou o Netflix. Quem gerou o Netflix aqui? Levanta a mão. Sabe tudo dos jogos de futebol. Campeonato brasileiro, campeonato alemão, campeonato chinês, campeonato árabe. Sabe tudo. Sabe tudo de política. Fala com ele, ele sabe de tudo. Sabe o que está acontecendo, sabe de tudo. Mas nunca leu, talvez, o livro de João. Não leu. Fala assim, você já leu o livro de João? Ah, não. Eu não tive tempo ainda. Não dedica tempo para aprender e ler a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque nunca dá tempo. E detalhe, não consegue às vezes nem pelo menos se esforçar para vir no estudo bíblico. Já que você não lê a palavra de Deus, você não busca conhecimento, então pelo menos você fala assim, peraí, eu vou no estudo bíblico, que eu vou pelo menos aprender. Eu vou ver alguém que estudou e vai trazer alguma coisa e vai entrar um pouco de conhecimento. Mas nem isso você faz. Nem no estudo você vem, porque você está muito ocupado. Aliás, hoje tem tantas Bíblias, né, irmão? Com diversas linguagens, diversas, mas ainda assim damos desculpa que é difícil compreender a Bíblia.
Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar um monte de Bíblia. Meu irmão, eu tenho um aplicativo no celular, eu queria que você procurasse, você vai achar também. Tem todas as Bíblias. Eu só dou um clique. Agora eu quero essa versão, quero essa versão, quero essa versão, quero essa versão. Eu vejo tudo, eu leio um versículo, em menos de um minuto eu li todas as versões. Para poder trazer clareza, para poder trazer entendimento. Talvez está difícil essa linguagem, mas deixa eu colocar uma linguagem que eu consiga entender. Mas ainda assim, a gente dá desculpa. Não dá, eu não consigo compreender. Não é à toa que a nossa geração hoje tem dificuldade de interpretação de texto. É o cenário que a gente vive. Nós estamos em época de política, é o cenário que a gente vive. Ouso dizer, eu estudei em escola do governo, da prefeitura. Ouso dizer que hoje o estudo que eu tinha, que já não era bom, hoje deve ser 10% daquilo que eu aprendi. Então você não compara, não dá para comparar. Hoje ninguém quer nada com nada, ninguém quer estudar, ninguém quer aprender. E os pais não cobram, não estão nem aí. Largam os filhos, para os filhos se virar. Aí na hora que você vai fazer uma entrevista de emprego, o currículo já vem errado. E já chegou o currículo errado, você já nem vai para falar, a pessoa já está quase descartando, você escreveu tudo errado. A gente não consegue interpretar um texto, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não busca. Tem crente igual à época de Josias, irmãos, que acredita em horóscopo. Cuidado se você estiver aí procurando horóscopo. Sabe por quê? Não tem Bíblia. E quem não tem Bíblia, acredita em tudo que falam. Sabe por quê? Porque tem 1 milhão de visualizações. Porque é conhecido no meio. Então você dá crédito. Não tem base. Quando você vive um cristianismo sem a palavra de Deus, você vai permitir coisas que Deus proíbe e proibir coisas que Deus permite. Para muitos ainda, irmãos, tem muitos lugares, você tem que pregar de terno e gravata, porque senão é heresia. Tem lugares que vai medir o vestido da irmã, a saia da irmã. Se passou 1 centímetro, não entra. E eu não estou falando de roupa indecente, tá, irmãos? Roupa indecente é outra coisa, eu não preciso nem de dar muito detalhe, né? É meio óbvio. Mas a gente vai criando heresias. Não está escrito em lugar nenhum que tem que ser assim. Mas a gente não conhece a Bíblia. E aí a gente segue doutrina que não é criado sem, que foi criada. Não tem base bíblica. Não tem. Só porque disseram. Doutrina de homens. Não é de Deus. E aí, a gente lendo a história do Josias, ele amava a Deus. Estou dizendo tudo isso para a gente chegar aqui de novo, voltando para o Josias. Josias, ele amava a Deus, mas sem a Bíblia. Adorava a Deus, mas sem a Bíblia. Olha lá. 2 Reis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Não está falando andou no caminho do Senhor, andou no caminho de Davi, seu pai. Quem era o pai de Josias? Amon. Então, Davi não era o pai dele. O pai dele era o Amon. O avô dele era o Davi? Não, era o Manassés. E o bisavô dele? Então, o bisavô era o Davi? Não, era o Ezequias. O Ezequias que Deus deu mais anos para ele, lembra? Acrescentou os anos para ele. E aí veio o Manassés. Sangue de Jesus, né, irmão?
Então o avô dele não era o Davi, o bisavô não era Davi. Davi era um antepassado distante dele. O que significa isso, irmãos? Significa que Josias queria imitar Davi. Só que ele não tinha Bíblia. Mas eu acredito, irmãos, provavelmente aqueles mais velhos, que ouvem, né? Que antes de sumir o livro, eles estavam lá naquela época ainda. Aqueles com boa memória, que falavam mais ou menos como o Davi fazia. Não, porque o Davi, olha, ele fazia isso, eu ouvi falar. Davi fazia isso, Davi fazia aquilo, Davi foi um bom rei. Josias não tinha um livro, mas ele tinha no seu coração fazer diferente do legado deixado pelos seus pais. Ele tinha no seu coração fazer diferente do legado que o Manassés deixou para ele, que o Amon deixou para ele. Mas ele não tinha o texto como a gente tem, ele não tinha o livro como a gente tem, ele não tinha a Bíblia como a gente tem, mas ele queria amar a Deus igual Davi amou. Essa é a diferença, irmãos. Muitas pessoas dizem amar a Deus, mas sem a Bíblia ela é cega. Quantas pessoas têm zelo pelas coisas de Deus, mas não tem entendimento? Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eles têm zelo por Deus, mas eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem o livro. Ou seja, eu tenho zelo, eu amo as coisas de Deus, eu quero ir para o céu, só que eu não tenho entendimento. Por quê? Falta a Bíblia. É uma fé sem base, entende? É uma fé contaminada, porque você vai seguindo o que os outros falaram, mas não o que a Bíblia diz. Isso vai nos levar para o segundo ponto. Encontrar o livro, irmãos, encontrar o livro perdido, significa dar um novo começo para a nossa fé. Significa ressignificar a nossa fé, dar um restart da nossa fé. Vamos entender. 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. 2 Crônicas, capítulo 34. Pega aí o versículo 1. Isso, meu irmão, deixa aí. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos de idade Josias tinha? 8. E a Bíblia diz que ele reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Olha o que vai falar agora. No 8º ano do seu reinado. Com quantos anos Josias começou a reinar? Com 8. No 8º ano do seu reinado, quantos anos ele tinha? 16. Esses irmãos são bons de matemática. Então vamos lá, com 16 anos de idade, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Então com 16 anos. No 12º ano, então vamos lá, matemática, irmãos, com quantos anos ele começou a reinar? Com 8 anos. No 12º ano, quantos anos ele tinha? Agora peguei, hein? 20 anos. Então com 20 anos, ele começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Porque a gente vai ler no texto, a gente fala assim, não, com 8 anos o cara fez tudo, meu. Ele estava cercado de não, olha que ele vai amadurecendo. 16 anos, depois 20 anos. Então com 16 anos, ele chegou à idade de 16 anos, sem Bíblia, sem referência. Ele escolheu outro antepassado para imitar, não é isso que o texto está dizendo? Quem foi? Davi.
Josias falou assim: não, meu pai não vai dar, o Manassés não vai dar. O Ezequias também, ele deu uma vacilada aí. Peraí, pega a árvore genealógica aí, vamos pegar aí. Quem tem aí? Opa, achei aqui Davi. Então ele pensou: eu não quero ser como meus pais, eu não quero me comportar como eles, eu não posso pensar como eles, eu não posso deixar para os meus filhos o que eles deixaram para mim, porque o que eles deixaram para mim foi terrível. Eu não posso levar esse legado adiante, eu tenho que começar tudo de novo. E então ele procurou a sua genealogia, e ele achou Davi. O princípio por trás desta ação, irmãos, o que quer dizer isso? Ele está dizendo assim: ó, eu não posso escolher meus pais, ok? Ele não pode, ele nasceu, ele não pode escolher os pais, mas eu posso escolher meus exemplos, eu posso escolher os meus mentores. Eu não posso escolher o meu início, porque o início dele ele não pode escolher, ele vai ser rei e acabou. Mas eu posso escolher o meu final, eu posso escolher como as coisas vão ser. Talvez muitos do reino pensassem assim: ele vai ser igual ao pai, ele vai perpetuar o caminho do pai. Filho de peixe, peixinho é, né? Então ele vai perpetuar. Ah, porque é assim que eu nasci, é assim que eu vi, eu vou viver assim. Mas eles estavam errados. Josias decidiu ser diferente. E quando Josias decide ser diferente, é um exemplo para a gente, que fala assim: ah, pastor, mas você não sabe da onde eu vim, o que eu passei na minha casa, você não sabe o ambiente que eu vivi. Eu realmente não sei, querido, eu não consigo imaginar o que você passou, mas eu consigo ver também que Josias tinha um ambiente terrível, e ele escolheu viver diferente. Ele escolheu andar num caminho diferente. Ele escolheu, falou assim: isso aqui não serve para mim, eu não vou andar nesse caminho. Porque no final o poder de decisão e de escolha é meu e é seu. Então não tem essa de você culpar seu pai e sua mãe por quem você é. Não tem essa de você culpar, seja lá quem for, a decisão é sua. Ser quem você é você que decidiu ser assim. Por isso eu falei, não tem essa história de eu nasci assim, vou morrer assim, eu sempre fui assim. Não, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Josias não está entendendo, mas ele quer ser nova criatura. Eu quero ser novo. Então Josias decidiu ser diferente. Ele decidiu que a sua vida não seria uma tragédia. Ele decidiu: a minha vida vai ser relevante para Deus, eu não vou viver de qualquer jeito. Ele era pequeno, jovenzinho, mas ele resolveu que a sua vida não seguiria o curso da sua família. E isso estou fazendo a ênfase, 16 anos, ele decidiu: não vou viver assim, eu não preciso viver assim, eu não vou viver desse jeito, eu não vou seguir esse curso. E Josias, ele desafiou, irmão, as probabilidades. Já haviam passado diversos reis mais sábios do que ele, já haviam passado reis mais ricos do que ele, já haviam passado reis mais poderosos do que ele, reis mais cultos do que ele, reis mais conquistadores do que ele. Mas a história nunca viu um rei mais corajoso do que Josias. Porque pare e pense, irmãos, o estado que estava aquele reinado, é um legado, eu falei, é um legado, é um processo que a gente começa a viver, e você arrancar isso, não é fácil. Qual o problema da política hoje? Está tudo errado desde lá de trás, e você arrancar tudo que está errado, é um processo. E quando você quer se posicionar, de falar assim, eu quero arrancar isso, você vai ter retaliação, você vai ter luta, você vai ter dificuldade. Sabe por quê? Porque ninguém quer romper com nada. A gente quer ficar do jeito que fica bom. Porque, sabe por quê? Porque no final a gente não, é porque eu quero que fique bom para mim. Esse é o nosso problema. A gente quer aquilo que fique fácil para a gente. Então Josias agora, ele foi corajoso, não é porque ele lutou batalhas. Porque agora, irmãos, ele vai romper com o estilo de vida que o povo inteiro está vivendo.
Ele vai acabar com tudo, vai tirar os médios, vai tirar os adivinhadores, vai tirar a entrega aos deuses estranhos, ele vai tirar tudo, ele vai arrancar tudo. Segundo Reis 23, 21, diz assim: antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Mas entenda algo, essa fé que ele tinha, sabe o que precisava? De manual, de guia. E qual é o guia? A palavra de Deus. Essa fé de Josias precisava ser guiada. Essa fé precisava de direcionamento. E sabe quando isso acontece? Quando o livro da lei foi encontrado. E eu quero terminar aqui. Aí nós vamos, 2 Reis, capítulo 22, versículo 3. No 18º ano do seu reinado, ou seja, o cara começou a reinar com 8 anos. O último teste dos irmãos de matemática, para ver se vocês passam de ano. No 18º ano do seu reinado, quantos anos ele tem? Neto, glória a Deus, não faltando aula de matemática. Então, olha lá, no 18º ano do seu reinado, então com 26 anos, agora é com 26 anos, versículo 8, do capítulo 22. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da casa da lei na casa do Senhor. Versículo 10, parte B, estou acelerando aqui. E Safã o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Versículo 13, na parte B. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. O que isso quer dizer, irmãos? Até aquele momento, ele está dizendo, até aqui, eu quero honrar a Deus, eu amo a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero fazer aquilo que agrada a Deus, mas eu não tenho livro, eu não tenho manual de instrução, então eu estou tentando do meu jeito, estou tentando juntar o quebra-cabeça. Então até aquele momento, ele seguia aquilo que falavam de Davi. Davi fazia assim, Davi fazia, então eu vou fazer aqui. O Davi ia fazer desse jeito, então eu vou fazer. O Davi fazia jejuar, então eu vou jejuar aqui. O Davi fazia assim, então eu vou fazer que nem o Davi. Então ele está dizendo, até aqui eu segui o que Davi falou. Mas acharam o livro. Quando ele leu o livro, ele entendeu. Aqui está o que eu preciso. Eu não preciso seguir o que o Davi teve de experiência. Eu não preciso seguir a experiência do Davi. Porque Deus quer que eu tenha a minha experiência com Ele. O meu relacionamento com Deus é pessoal com Ele. Está entendendo? E a gente quer seguir a experiência do outro. E a gente quer receber, e as pessoas querem fazer uma doutrina com uma experiência que ela teve particular dela. Agora, o que ele está dizendo? Agora não é o que as pessoas achavam, mas é o que estava escrito no livro. É aqui, ó. Entenda algo, eu quero que você guarde isso no seu coração. Isso é muito importante para a tua vida, para a tua carreira na presença de Deus. Você pode amar e respeitar alguém na fé. Você pode amar de coração alguém. Amar mesmo. Respeitar, não, essa é uma pessoa que eu respeito. Mas a sua fé tem que ser baseada na Bíblia. Se essa pessoa que você ama, se essa pessoa que você respeita, o que ela está dizendo é algo que vai contra a palavra de Deus, então, meu amado, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É o que a palavra de Deus diz e ponto final. O nosso problema é que muitas vezes a gente quer agradar as pessoas, a gente desagrada a Deus. Então se está errado, está errado. A sua fé tem que ser baseada na Bíblia e ponto final. Agora, tem músicas, tem igrejas emergentes sem Bíblia, que constroem suas doutrinas. Hoje tem muita de igreja aí, irmãos, para tudo quanto é gosto, mas não tem base bíblica nenhuma. Se você sentar e conversar, não tem base bíblica. Mas eles seguem, porque eles acharam que essa é a experiência deles e a experiência deles vale. E as pessoas seguem só no achismo, só na experiência. A nossa experiência está aqui, ó.
palavra de Deus. Está na Bíblia? Ok. Não passou no crivo da Bíblia? Cai fora. É heresia. Não adianta estar na casa de Deus, irmãos, ter a Bíblia no celular, né? Porque agora muitos preferem carregar a Bíblia no celular e não ler a Bíblia. Não adianta você falar, eu tenho a Bíblia, para falar que é crente. Não adianta você pegar a Bíblia, quando muitas pessoas pegam e colocam no carro, né? Às vezes eu passo assim, vejo as pessoas colocam a Bíblia lá no carro. Mas talvez se você tirar, né, a Bíblia de lá, vai ficar uma marca, assim, uma mancha, né? Porque ela não saiu do lugar ali, só está ali para falar, eu sou crente, mas não conhece a palavra de Deus. Entenda algo e eu termino aqui. Enquanto a Bíblia estiver perdida na sua vida, enquanto a palavra de Deus estiver perdida na sua casa, na igreja, seja onde for, enquanto a Bíblia estiver perdida na sua vida, você não vai perdoar como deveria, você não vai amar como deveria, você não vai saber como lidar no casamento como deveria, você não vai saber como ensinar os seus filhos como deveria, você não vai saber lidar com os erros alheios como deveria. Você só terá pistas, e sempre vai ser um quebra-cabeça para você montar. Tá, mas isso aqui vai juntar com o quê? Tá, mas eu tenho que perdoar meu irmão, mas como que eu vou perdoar meu irmão? Porque você não tem base, você não tem entendimento, você só ouviu, eu tenho que perdoar, mas eu não entendo. Eu não entendo o sacrifício, nem o sacrifício de Jesus. Eu não entendo nem que Jesus morreu por mim. Então eu não entendo. Eu não entendo como eu tenho que viver. Por isso, meu irmão, meus amados, será que o livro está perdido dentro da tua casa? Dentro do teu carro, como a gente falou? Se tem a marca, se você coloca a Bíblia no teu carro e tem a marca, tira lá, meu irmão. Tira a mancha. E começa a ler a Bíblia de verdade. Começa a buscar a palavra de verdade. O povo do Senhor erra por falta de conhecimento. É tempo de você viver não daquilo que os outros falam. A gente está muito acostumado a viver do que os outros falam. Ah, porque falou isso, falou aquilo. O fulano falou aquilo, agora o fulano Beltrano falou aquilo, aquilo outro. Mas viva naquilo que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Sobre qualquer tema. O que a Bíblia diz? Viva aquilo que é fundamentado na palavra de Deus. Ela é a base da nossa fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero que você feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Quero que você medite nessa noite sobre esta palavra. Qual tem sido a base da nossa fé? Encontre o livro. Encontre o livro. Encontre a verdadeira fundamentação da tua fé. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Senhor está falando com cada um de nós. Se está faltando Bíblia na tua vida, palavra de Deus, pare de viver debaixo da experiência dos outros e busque as suas próprias experiências. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, quando me buscardes de todo coração. Você não precisa correr atrás de ninguém para Deus te dar alguma coisa. Peça para Ele e você encontra. Peça para Ele e Ele vai dar para você, segundo o querer. Ele é o que faz o querer, o efetuar. Esteja fundamentado sobre a palavra de Deus. Eu digo para você, tudo irá bem. Porque até quando parecer que está ruim, está bom, porque nós podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Senhor, eu quero orar pela tua igreja, Senhor, nessa noite. A tua palavra tem falado com cada um de nós que aqui estamos. Onde está fundamentada a nossa fé? Que a nossa fé não esteja fundamentada, Senhor, no pastor, no presbítero, no obreiro, no músico, na igreja.
Que a nossa fé seja fundamentada no Senhor. Tu és a rocha, Senhor. Tu és a pedra fundamental. E que a Tua palavra, Senhor, seja o nosso guia. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esta palavra, Senhor, é o nosso manual, Pai. Assim como o Senhor chamou a João, e o Senhor disse: João, sobe até aqui. E ele viu, e ele teve as revelações do Apocalipse, que o Senhor falou: vai e escreve. A experiência não foi com ninguém mais, senão com o próprio Senhor. Que nós vivamos as experiências com o Senhor. Que nós fundamentemos a nossa fé no Senhor. E o que o Senhor disse é a verdade. Por isso nos ensina, Senhor. Ensina-nos a entregar verdadeiramente os nossos caminhos a Ti. Ensina-nos, Senhor, a viver conforme o Teu querer. Ensina-nos, Senhor, a viver conforme a Tua presença, conforme o que o Senhor nos diz. Por isso renova a Tua igreja nessa noite. Renova o Teu povo nesta noite. Eu sei, o Senhor fala com cada vida, com cada coração. Por isso fala, Senhor, com cada um que aqui está, Senhor. Nos ensina a viver, nos ensina a entregar todas as coisas diante de Ti. Por isso abençoa a Tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.